Fascinante, fascinante. O Coração Delator, de Edgar Allan Poe. Verdade. Nervoso, muito, terrivelmente nervoso, fui e sou. Mas por que dirá que sou louco? A doença apurou meus sentidos, não os destruiu, não os amorteceu, acima de tudo, tornou aguda a minha audição. Ouço qualquer coisa no céu e na terra, já ouvi muito do inferno. Como então posso estar louco? Escute, observe como posso lhe contar a minha história de modo são, com muita calma. É impossível precisar quando a ideia surgiu em minha mente, mas uma vez concebida, passou a assombrar-me dia e noite. Não havia motivo, não havia rancor. Eu amava o velho. Ele nunca me fizera mal, jamais me insultara. Eu não tinha interesse em seu dinheiro. Acho que foi o olho. Sim, foi isso. Um de seus olhos lembrava de um abutre, de um azul pálido, como se embaçado por um filtro. Sempre que aquele olhar pousava sobre mim, enregelava-me o sangue. Então, aos poucos, de modo bem gradual, convenci-me que deveria matá-lo. E, dessa forma, livrar-me daquele olho para sempre. No entanto, essa é a questão. Você me acha louco. Loucos não sabem de nada. Você deveria ter me visto, deveria ter visto como procedi com sabedoria, com que cautela, com que precaução, com que dissimulação me pus a trabalhar. Jamais fui tão gentil com o velho quanto durante a semana que antecedeu o crime. E todas as madrugadas, por volta da meia-noite, destrancava a porta dele e abria, tão gentilmente. Depois de abri-la o suficiente para passar minha cabeça, colocava lá dentro um lampião, por completo vedado, sem iluminação alguma. E apenas então me retirava. Você teria rido se me visse como era astuto. Movia-me devagar, bem devagar, para não perturbar o sono do velho. Levava 1 hora para passar minha cabeça pela abertura, de modo que pudesse vê-lo deitado na cama. Ora, um louco teria sido tão prudente. Então, quando já tinha enfiado a cabeça inteira no aposento, abri o lampião. Com cuidado, com muitíssimo cuidado. Eu abri o suficiente para que apenas um raio de luz iluminasse o olho de abutre. E assim procedi por 7 longas madrugadas, sempre à meia-noite. Mas seus olhos estavam sempre fechados. Era impossível, então, executar minha tarefa, pois não era o velho que me incomodava, e sim o olho maligno dele. E a cada manhã, quando nascia o dia, eu adentrava confiante no quarto e conversava com ele sem reservas, chamando-o pelo nome, em um tom carinhoso, perguntando como havia passado a noite. Assim, como vê, ele teria de ser um velho deveras sagaz para desconfiar que todas as noites, à meia-noite, eu o vigiava em seu sono. Na 8ª noite, redobrei minha cautela ao abrir a porta. O ponteiro de minutos de um relógio movia-se mais depressa do que eu movia a mão. Nunca antes daquela noite eu sentira a dimensão de meus poderes, da minha sagacidade. Mal podia conter a sensação de triunfo, pensar que lá estava eu, abrindo a porta milímetro por milímetro, sem que ele desconfiasse, nem em sonhos, de minhas ações e meus pensamentos. Tal constatação me fez deixar escapar um riso abafado. Talvez ele tivesse escutado, pois mexeu-se de repente na cama, como se levasse um susto. Você pode pensar que eu recuei, mas não.
O aposento estava mergulhado na mais profunda escuridão, pois as venezianas estavam cerradas por medo de ladrões. Então eu sabia que ele não poderia distinguir a abertura da porta, de modo que prossegui, empurrando firme, bem firme. Depois de colocar a cabeça para dentro, estava prestes a abrir o lampião quando meu polegar deslizou no fecho de metal e o velho ergueu-se na cama gritando: "Quem está aí?" Permaneci imóvel. Não respondi nada. Durante 1 hora inteira, não movi um músculo. E nesse ínterim, não o ouvi se deitar. Ele continuou sentado na cama, escutando, como eu havia feito noite após noite, ouvindo os relógios funestos da parede. Foi então que ouvi um gemido suave, e logo soube que era um gemido de terror. Não era um som de dor ou lamento. Não. Era um ruído cavernoso e sufocado, oriundo das profundezas da alma quando tomada pelo espanto. Eu conhecia bem aquele som. Durante muitas noites, sempre à meia-noite, quando todo mundo dormia, ele brotava do meu próprio peito. Digo que o conheço bem. Sei o que o velho sentiu e tive compaixão dele. Embora um riso pairasse em meu coração, sabia que estava acordado desde o primeiro barulho, quando se mexera na cama. Seus medos, então, estavam apenas crescendo. Ele tentara tomá-los por infundados, mas não conseguira. Estivera falando para si mesmo: deve ser apenas o vento na chaminé, apenas um rato atravessando o assoalho, deve ser um grilo que emitiu um único canto. Sim, deve ter tentado se confortar com tais suposições, mas foram todas em vão, porque a morte, ao aproximar-se, deitara sobre ele a sua sombra negra, uma sombra que envolvia a vítima por completo. E fora a influência lúgubre dessa sombra, insuspeita, que o levara a sentir, embora não a visse ou ouvisse, a sentir a presença de minha cabeça dentro do quarto. Quando já havia esperado o suficiente, com muita paciência, sem que tivesse escutado o velho se deitando, decidi deixar vazar uma nesga muito, muito estreita de luz no lampião. Assim eu fiz. Você não pode imaginar quão furtivamente, até que por fim um único raio, como uma teia de aranha, escapou pela abertura e incidiu bem em cima do olho de abutre daquele velho. E eu fui tomado por uma fúria. Ao avistá-lo, pude vê-lo com perfeita distinção, de um azul murtiço, com um horrendo véu a nublá-lo que produzia calafrios em meus ossos. Nenhuma outra parte do rosto ou do corpo do velho me era visível, pois eu direcionara o raio, como que por instinto, para iluminar com exatidão aquele maldito lugar. Já não falei que o que você confunde com loucura é tão somente uma exacerbação dos sentidos? Pois digo, naquele momento, meus ouvidos identificaram um som embotado, com o que um relógio produz quando envolto em algodão. Também conheci esse som. Era o pulsar do coração do velho. Ele aumentou a minha fúria, como o bater de tambores estimula a coragem dos soldados. Contudo, ainda assim controlei-me e permaneci imóvel. Mal respirava, segurava o lampião sem vacilar. Tentei manter o raio de luz sobre o olho, utilizando-me de toda a firmeza. Enquanto isso, o pulsar infernal do coração se intensificava. Batia mais e mais rápido, mais alto a cada segundo. O pânico do velho deve ter sido extremo. O som aumentava, como falei, a cada segundo. Compreende? Já disse que sou nervoso. E sou mesmo. E naquela hora nefasta da noite, no silêncio tenebroso da velha casa,
Um ruído assim tão medonho provocou-me um terror incontrolável. No entanto, eu me contive e permaneci imóvel. Porém, o som das batidas aumentava, mais e mais alto. Julgava que o coração dele fosse explodir. Então, uma nova ansiedade tomou conta de mim. Temi que o som pudesse ser ouvido por um vizinho. A hora do velho havia chegado. Com um brado potente, aumentei a luz do lampião e pulei para dentro do quarto. Ele gritou apenas uma vez. Apenas uma vez. Em um instante, puxei-o para o chão e fiz cair a pesada cama sobre seu corpo. Então sorri, contente, ao notar a minha tarefa enfim concluída. Todavia, durante vários minutos, o coração continuou a bater, produzindo um som abafado. Isso, no entanto, não me incomodou. Era impossível ouvi-lo através da parede. Por fim, as batidas cessaram. O velho estava morto. Suspendi a cama e examinei o cadáver. Não havia sinal de batimentos cardíacos. Sim, estava morto. Completamente morto. Pousei a mão sobre seu coração e aguardei alguns instantes. Nenhum batimento cardíaco. Completamente morto. Seu olho nunca mais me incomodaria. Se ainda me julga louco, há de mudar de opinião quando eu descrever as precauções ajuizadas que tomei para ocultar o cadáver. A noite extinguia-se e trabalhei depressa, mas em silêncio. Primeiro desmembrei o corpo, decepei a cabeça, os braços e as pernas. Depois removi 3 tábuas do assoalho do quarto e ocultei as partes entre as vigas. Em seguida, substituí as pranchas com tanta habilidade e astúcia que olho humano algum, nem mesmo dele, poderia detectar algo fora do lugar. Não havia nada para ser limpo. Nenhum tipo de mancha, nenhuma nódoa de sangue. Tomara muito cuidado para evitá-las. Uma tina absorverá tudo. Quando encerrei essas tarefas, já eram 4 da manhã. Mas a mesma escuridão da meia-noite persistia. No momento em que o sino fez soar a hora, ouvi batidas na porta da frente. Desci para abri-la com o coração tranquilo. Afinal, o que tinha a temer agora? 3 homens entraram e se apresentaram, educadíssimos, como oficiais de polícia. Um vizinho ouvira um grito durante a noite. Suspeitava-se de algum crime. A informação chegara até a delegacia e eles, os policiais, haviam sido convocados para investigar o local. Eu sorri, pois o que haveria de temer? Recebi de bom grado os cavalheiros. O grito, expliquei, fora meu, proferido em um sonho. Comentei que o velho estava viajando para o interior. Acompanhei os visitantes por toda a casa. Instiguei-os a vasculhar tudo, a vasculhar bem. Por fim, conduzi-os até os aposentos do velho. Mostrei os bens dele, todos em segurança, intocados. No entusiasmo de minha confiança, trouxe cadeiras para o quarto e os convidei a descansar um pouco. Enquanto eu, na louca audácia de meu crime perfeito, posicionei minha própria cadeira no exato local onde depusera o corpo da vítima. Os policiais estavam satisfeitíssimos. Meu comportamento os convencera. Eu estava completamente à vontade. Eles se sentaram e, enquanto eu os respondia com ânimo, conversavam entre si. Porém, não muito depois, senti que empalidecia e comecei a desejar que fossem embora. Minha cabeça doía e julguei escutar um zumbido nos meus ouvidos. Mas eles permaneciam sentados, conversando. O zumbido foi ficando cada vez mais distinto. Prosseguia-se, tornando-se cada vez mais perceptível.
Tentei sufocá-lo com uma torrente frouxa de palavras, mas continuava ganhando definição, até que por fim percebi que o barulho não estava alojado em meus ouvidos. Sem dúvida, empalideci ainda mais, mas continuei falando sem parar, com um tom alguns decibéis mais alto. O som, porém, só aumentava. O que eu poderia fazer? Era um som abafado e ligeiro, semelhante ao de um relógio envolto em algodão. Eu estava sem fôlego, mas os policiais não pareciam escutar. Segui falando ainda mais depressa, com mais veemência, e o barulho ia aumentando em sua cadência constante. Levantei-me, pus-me a debater sobre trivialidades, falando alto, gesticulando de maneira extravagante, mas o barulho aumentava mais e mais, porque não iam embora. Eu comecei a andar pelo quarto, de um canto ao outro, com passadas firmes, como se as observações deles tivessem me despertado uma cólera, e o barulho aumentava cada vez mais. Meu Deus! O que eu poderia fazer? Eu espumei, eu bradei, eu xinguei, girei a cadeira onde estava sentado e arrastei pelo assoalho, mas o barulho predominava sobre os demais sons, subindo, sempre subindo, ficando cada vez mais e mais alto, e ainda assim os policiais conversavam alegremente, sorrindo. Seria possível que não estivessem escutando? Meu Deus do céu! Não, eles ouviam. Eles estavam desconfiados, eles sabiam de tudo. Estavam debochando do meu terror. Foi o que pensei na ocasião e ainda é o que eu penso hoje. Mas qualquer coisa era melhor do que aquela agonia. Era possível tolerar tudo, menos aquele escárnio. Eu não podia mais suportar os sorrisos hipócritas. Eu não podia mais aguentar aqueles sorrisos. Era questão de gritar ou morrer. Então, mais uma vez, ouça! Mais alto e mais alto, mais alto e mais alto, mais alto e mais alto. Desgraçados! Eu gritei. Não precisam dissimular mais. Eu confesso o crime. Removam as tábuas. Aqui são as batidas deste coração horrendo.